Já imaginou ser perseguido por um lobisomem em uma floresta escura? No vídeo de hoje, vou revelar a história real e aterrorizante de Felipe, um jovem que vivenciou o verdadeiro terror das lendas do Acre. Prendam a respiração, exploradores do sobrenatural, e preparem-se para descobrir os mistérios da noite. Meu nome é Felipe. Nasci e fui criado em Rio Branco, mas em 2013 decidi passar o Dia das Mães em Manoel Urbano, um pequeno município no Acre, cidade natal da minha mãe. Manoel Urbano é aquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as histórias correm de boca em boca e as lendas do folclore local se misturam com a realidade. Era um dia quente e ensolarado quando cheguei à casa da minha mãe. Ela estava alegre por me ver, e passamos a tarde relembrando histórias do passado. Em meio à conversa, chegou meu tio Jorge, um homem alto de ombros largos, com a pele marcada pelo sol. Tio Jorge era um homem do campo, tinha uma ligação forte com a natureza e conhecia a região como a palma da sua mão. Durante o almoço, tio Jorge me convidou para uma pescaria à noite. Ele disse que era a melhor época para pescar, quando os peixes estavam mais ativos. Aceitei o convite sem pensar duas vezes, afinal, pescar com o tio Jorge era sempre uma aventura. No dia seguinte, passei na loja do Saulo, que vendia as melhores iscas da região. Saulo era um sujeito simpático, sempre com um sorriso no rosto. Comprei algumas iscas, trocamos algumas palavras e voltei para casa. Quando a noite caiu, tio Jorge e eu seguimos para o rio. A floresta estava escura, mas a lua cheia iluminava o nosso caminho. Começamos a pescar e tudo corria bem, até que notei uma inquietação no olhar do tio Jorge. Ele parecia desconfortável, olhando constantemente para a floresta como se esperasse algo ou alguém. De repente, tio Jorge me pediu para buscar mais iscas no carro, que havíamos deixado a alguma distância. Caminhei floresta dentro, guiado apenas pela fraca luz da lua. Quando voltei, tio Jorge havia desaparecido. Olhei em volta, chamei por ele, mas não houve resposta. Meu coração acelerou. Ali estava eu, sozinho no meio da floresta, sem saber o que havia acontecido com meu tio. E foi então que percebi que estava perdido. Estava lá, sozinho e perdido na vastidão escura da mata, esperando que tudo não passasse de uma brincadeira do tio Jorge. No entanto, cada passo adiante parecia me afundar ainda mais em um labirinto sombrio de dúvidas e temores. O silêncio da noite era permeado por ruídos estranhos e uivos distantes, que pareciam vir de todas as direções, tornando minha desorientação ainda mais intensa. Em um momento, meu olhar se fixou em um vulto que se destacava à sombra de uma grande árvore. Tentei chamar por tio Jorge, mas minha voz saiu fraca, sufocada pelo medo que me apertava o peito. Decidi me aproximar, cada passo cauteloso ressoando em meus ouvidos como o martelar de um relógio. Ao chegar perto, o que vi não foi o rosto familiar do meu tio. Era uma criatura, uma figura monstruosa que parecia surgir das profundezas do pesadelo mais sombrio. Era imensa, coberta de pelos, e seus olhos brilhavam na escuridão como dois faróis sinistros. A criatura rosnou um som aterrorizante e ameaçador, que parecia rasgar o silêncio da noite. Meu coração parou por um instante, e eu me vi congelado de medo, incapaz de desviar os olhos daquela aparição horripilante. De repente, a criatura se ergueu sobre as patas traseiras e soltou um uivo assustador que se espalhou pela floresta como um grito de guerra. Seus olhos fixaram-se em mim,
e foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. Sem pensar, comecei a correr. Corri como nunca antes, com o medo e o desespero martelando em meu peito. Podia ouvir os passos pesados da criatura atrás de mim, seus rosnados cada vez mais intensos. Cada som, cada ruído, parecia anunciar a minha morte iminente. Tropecei, caí, me levantei e continuei correndo, sem nunca olhar para trás. Meus pulmões ardiam e minhas pernas doíam, mas o medo daquilo que me perseguia era muito maior. Por fim, consegui me esconder atrás de uma grande pedra, meu peito subindo e descendo com a respiração ofegante. Ouvi os passos da criatura se afastarem, até que o silêncio voltou a se instalar na floresta. Fiquei ali, escondido, tentando recuperar o fôlego e processar o que tinha acontecido. Tio Jorge havia desaparecido e eu tinha encontrado uma criatura que me perseguiu, que quase me pegou. Mas o que era aquilo? E onde estava tio Jorge? Ainda escondido atrás da pedra, com a respiração ofegante, senti o pavor inundar cada célula do meu corpo. O silêncio da floresta era ensurdecedor, interrompido apenas pelos sussurros do vento entre as folhas e o martelar do meu coração. Lentamente, tentei me recompor. Quase acreditei que havia conseguido escapar daquela criatura, até que um rosnado baixo me fez congelar novamente. Virei-me e lá estava ela, mais ameaçadora do que nunca, com seus olhos brilhando na escuridão como dois faróis de um pesadelo. Sem pensar, corri novamente. A floresta se tornou uma mancha borrada, enquanto o medo e a adrenalina me impulsionavam em uma velocidade que eu nem sabia ser capaz. Em meio ao desespero, vi um vulto familiar entre as árvores, uma caminhonete estacionada. Sem perder tempo, corri até ela, abri a porta com um puxão violento e me atirei para dentro do veículo, trancando as portas. O silêncio foi quebrado pelos rosnados da criatura, que rondava o veículo com uma fúria selvagem. Os sons das garras da criatura arranhando o metal ecoavam pela noite, seguidos pelo barulho ensurdecedor de seu corpo pesado subindo no teto da caminhonete. O veículo balançava com o peso da besta, e eu podia ouvir sua respiração pesada e rosnados vindos de cima. E então, como se em câmera lenta, a criatura se lançou sobre o para-brisa com um rugido ensurdecedor. O vidro trincou, e eu podia ver seus olhos selvagens me encarando através das rachaduras. Entrei em pânico, gritando e me debatendo dentro do carro, enquanto a criatura parecia prestes a invadir o veículo e me arrancar dali. Foi quando um som cortou a noite. O estampido de um tiro. A criatura se assustou e recuou, e eu olhei na direção do tiro, encontrando a figura familiar do tio Jorge. Ele empunhava um revólver e seus olhos encontraram os meus por um momento, antes de ele atirar novamente para o alto, fazendo a criatura fugir para a escuridão. Um alívio inundando meu corpo. Olhei ao redor dentro da caminhonete e notei algo que não tinha visto antes. No banco do passageiro, havia uma sacola de iscas de pesca com a logomarca da loja do Saulo. Aquela caminhonete não podia ser do Saulo? Aquela ideia me fez sentir um frio na espinha, porque o carro do Saulo estaria ali no meio da floresta naquela noite? Será que Saulo e aquela criatura eram a mesma pessoa? Será que ele veio aqui porque eu contei pra ele que iria pescar com o tio Jorge hoje à noite?
Eu queria acreditar que era apenas coincidência. Ele me olhou preocupado, mas não disse nada. Juntos, voltamos para o local onde estávamos pescando. A escuridão da floresta parecia ainda mais ameaçadora agora, mas a presença de Jorge me dava uma certa segurança. Recuperamos nossas coisas em silêncio, e eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. A sacola de iscas, a caminhonete, Saulo, tudo parecia se encaixar em um quebra-cabeça assustador. Mas seria mesmo possível? Saulo, o simpático vendedor de iscas, poderia ser aquela criatura? No dia seguinte, tio Jorge me levou até a estação de ônibus. A viagem para Rio Branco seria longa, e eu ainda estava abalado com os eventos da noite anterior. Assim que o ônibus deu partida, me aconcheguei no assento e olhei pela janela, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Foi quando, na beira da estrada, uma oficina mecânica, e estacionada lá estava a mesma caminhonete da noite anterior. Meu coração parou por um instante, enquanto eu olhava para o veículo. Então, a porta da oficina se abriu e Saulo saiu. Ele estava conversando com o mecânico, rindo e acenando com a cabeça. Por um momento, nossos olhares se encontraram. Ele parou, me olhando fixamente enquanto o ônibus passava. Havia algo em seu olhar, uma intensidade que fez meu coração disparar. Ele continuou me encarando até que o ônibus desapareceu de vista. Sentei-me no assento, o medo e a suspeita martelando em minha cabeça. A imagem de Saulo me encarando ficou gravada em minha mente. Era apenas uma coincidência? Ou havia algo mais sinistro acontecendo? Eu não sabia ao certo, mas uma coisa era clara. Eu nunca mais olharia para a floresta da mesma maneira, nem para Saulo. E um pensamento me ocorreu. Será que eu realmente escapei daquela criatura? Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa jornada aterrorizante comigo. Se você gostou desse vídeo e quer continuar desvendando os mistérios que a noite esconde, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Juntos, vamos desbravar o desconhecido e enfrentar os nossos medos.